Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês um lugar incrível no interior de São Paulo, a trilha do Poço Azul em Lavrinhas, na Serra da Mantiqueira, com águas cristalinas, natureza exuberante e um visual que parece saído de um sonho. O local conta com amplo estacionamento, além de muito cuidado com os turistas, começando com as explicações dadas pela Mayumi, essa simpática senhora, tendo como pano de fundo a pedra do japonês, que acompanha a paisagem. E tem gente que é urbano, tá? Vê um mosquito, sai correndo. Então assim, fica tudo bem, dá pra fazer a trilha, ok? Tá? Vê borboleta, sai correndo. Então assim, fica tudo bem, dá pra fazer, tá? Gente, parece óbvio, mas assim, tem matinhos e tem bichinhos. Quando eu faço a trilha durante a semana, eu já vi sardinha, eu já vi esquilinho, com aquele rabo redondinho, tatu, tamanduá, eu já encontrei lontra, já encontrei no rio, já encontrei jabuti enorme, lindo, centenário, tá? Falaram que o jabuti naquele tamanho é centenário, então gente, eu graças a Deus nunca encontrei cobra na trilha. Mas já encontrei cobra na minha varanda, pra vocês terem uma ideia, tá? Cobra tem no Brasil inteiro. Gente, cobra é um capítulo à parte, tá? Gente, cobra, 99% ela foge da gente. Moço, só um segundinho, já tô terminando. Gente, é um capítulo à parte, presta atenção. 99% ela foge da gente. 1% vagabundo, lembra da música? Desculpa, gente, eu tenho que ser chata, porque é importante, tá bom? Gente, cobra. Olha a vantagem. 99% ela foge, só sobra 1%. Se ela não fugir, foge você, tá tranquilo? Não precisa terminar 2 vezes, tá? Gente, tem cobra verde, da cor dessa vegetação. Tem cobra marrom, da cor de begezinha, da cor dessa massa seca. Normalmente as cobras são rasteiras, não tem cobra voadora. É só olhar onde pisa, tá? Gente, isso daqui. Se fosse uma cobra, eu pensava que ela sentisse ameaçada, ela pode atacar. Não precisa necessariamente pisar nela para ela atacar, tá bem, gente? Chegando perto, se ela se sentir ameaçada, ela pode atacar, ela pode picar. Gente, é assim, não vai acontecer, essa frase é muito importante, não vai acontecer, tá bom? Mas se Deus o livre acontecer, ser picado, quem for picado, não anda mais. Eu vou fazer um vídeo de cobra, por favor. O urubu vocês olham depois, por favor. Gente, eu tenho que ser chata, desculpa. Gente, quem for picado não anda mais. Por quê? Gente, por que não anda mais? Para o sangue não circular e o veneno não circular. Quem estiver junto da pessoa que foi picado pede ajuda. Como pede ajuda? Adianta ligar pra gente? O nosso celular não adianta, não pega. Nem ligação, nem WhatsApp, tá? É muito ruim a ligação aqui, nós estamos numa zona rural. Pede ajuda como? Se estiver perto da recepção, tem aqui, conversar, pede ajuda pra gente. Se estiver perto do Borboletas, pede ajuda no Borboletas. Se estiver perto do Poço Azul, pede ajuda no Poço Azul. Tá? Porque vocês não conhecem o espaço aqui, então vocês não vão conseguir passar a localização de onde vocês estão. A gente vai buscar onde a pessoa picada estiver, tá bem? Não vai acontecer, essa é uma frase importante, mas se Deus o livre acontecer de ser picado, tira a foto da bichinha. Nós precisamos dessa informação por causa do soro, tá bem? O assunto cobra tá tranquilo? Tá alguma dúvida? Não? Eu não gravei toda a orientação da senhora Mayumi, porque estava tão absorta na explicação que nem lembrei de ligar a câmera no começo. Lavrinhas está a cerca de 230 quilômetros de São Paulo, pertinho do Vale do Paraíba, e aos pés da Serra da Mantiqueira. O ponto de partida fica no sítio Takenouchi e é fácil de encontrar seguindo o GPS. Basta colocar Trilha do Poço Azul. A partir da rodovia tem mais ou menos 1,5 km por uma estradinha de terra até o estacionamento, que, como vocês viram no começo, é bem amplo. A trilha é autoguiada, de dificuldade média e bem demarcada, e tem uns 2 km de extensão, sendo a ida com bastante subidas e tem até escadas, mas vale muito a pena. É obrigatória a reserva pelo site
que eu vou deixar na descrição do vídeo, sendo que o custo do ingresso é de R$ 50 por pessoa e com desconto de 50% para crianças até 12 anos. No site não consta o desconto para idosos, mas eu enviei mensagem através do WhatsApp, que também está na descrição, e me concederam também o desconto de 50%. O atendimento na trilha é apenas aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 17 horas, sendo que a entrada na portaria será aceita somente até às 15 horas. Gente, vejam bem a cor dessa água, é maravilhosa e uma transparência fantástica. Eu sou assídua frequentadora de cachoeiras, tanto no estado de São Paulo quanto Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, e ainda não tinha visto nesses lugares um rio como esse de águas tão cristalinas, tão transparentes. Outra coisa que eu ainda não tinha visto por aqui, a não ser em Bonito, no Mato Grosso do Sul, uma trilha com uma estrutura como esta, que, como vocês viram no começo, tem toda uma orientação, porque afinal, como este lugar é de fácil acesso, sempre vai ter aquelas pessoas totalmente urbanas que nada sabem sobre andar no mato. E fora isso, tem uns funcionários do sítio que ficam nos poços, prestando serviço de ajuda na travessia do rio, bem como orientações sobre os locais que são perigosos para banho. Apesar da água aqui ser tão transparente, eu não consegui avistar nenhum peixe. A seguir eu vou apresentar para vocês uma videocassetada que eu presenciei quando um casal estava atravessando o rio com a ajuda das cordas disponíveis no local para apoio e de um funcionário do local. E é justamente aqui que ele vai escorregar tão logo pisa na água. Eu encobri os rostos deles para não constranger o rapaz que escorregou, que se não fosse ele estar segurando a corda de segurança, poderia se machucar com gravidade nas pedras, que realmente são muito escorregadias. Vocês viram que interessante esta planta que parece estar envolta em teias de aranha? Ou será que essas teias fazem parte da planta? Me contem aí nos comentários se alguém souber o que é isso. Obrigada. Uma coisa que tem muito por aqui são as formigas cortadeiras, as saúvas. Por isso não dá para ficar de bobeira parado em qualquer lugar da trilha não, para não ser picado, porque dói pra caramba. Levei muitas picadas dessas formigas quando criança e não é uma boa lembrança. Estou agora no caminho de volta, em meio a esta paisagem linda, em direção ao Poço das Borboletas, que é no meio do caminho e que passamos direto na ida. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo, seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada. Para o Poço das Borboletas tem essa descidinha íngreme, mas foram feitos alguns degraus, o que auxilia muito na descida. E tem também uma corda e corrimões de bambu, que são uma ajuda extra. O Poço das Borboletas também é muito lindo. Ouvi dizer que tem esse nome porque é muito frequentado por borboletas, mas confesso que não vi nenhuma. Talvez porque estivesse mais interessado em curtir a água, que é minha grande paixão. Gente, eu vou deixar na descrição os links de afiliada dos equipamentos de trekking e camping que eu uso e que já são testados e aprovados. Mas os links podem ser usados para comprar qualquer coisa e não necessariamente o que estou indicando ali. Sendo assim, se você comprar algo que esteja precisando através de algum dos links, desde que em até 24 horas após acessado, gera para mim uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso. E ainda ajuda muito no incentivo para que eu continue a produzir conteúdos para este canal. Muito obrigada! Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.